Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: nosso papel é amar, servir e ajudar as pessoas a conhecerem a misericórdia de Deus. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. A nossa vida, ela só começa a ter um propósito quando nós servimos ao Senhor. O nosso coração, ele se tranquiliza, nós sentimos satisfação nas coisas que nós temos. Aquele sentimento de procura, de busca, ele deixa de existir. Então nós começamos a viver em paz, a viver bem, a aproveitar melhor as oportunidades que nós temos e a sentir, principalmente, a presença do Espírito Santo em cada momento de evangelização, em cada vez que nós ouvimos os louvores, que nós adoramos ao Senhor, que nós lemos a Sua palavra. Os nossos pensamentos, eles mudam, porque o reino de Deus começa a ser a nossa prioridade. E tudo que nós fazemos é a vontade que nós temos de agradar também ao Senhor. Ontem nós falamos um pouquinho de Jonas, de como ele desobedeceu a Deus. E depois de estar num momento de muita dificuldade, entre a vida e a morte dentro de um peixe, ele acabou orando ao Senhor, e o Senhor fez com que esse peixe voltasse à praia e vomitasse ele. E eu decidi hoje terminar de contar essa história. Nínive era uma cidade muito grande, que para você poder ir de uma ponta a outra, demoravam 3 dias. E Jonas estava dentro desse lugar, pregando a mensagem a essas pessoas do quê? De arrependimento. E Deus, ele sempre vem para dizer: olha, deixem de viver na escuridão. E o povo foi recebendo a mensagem da forma que Jonas foi pregando. Ele disse: olha, se em 40 dias vocês não mudarem de vida, vai acontecer uma destruição nessa cidade. E o povo começou a orar, começou a jejuar, começou a se arrepender, e deu certo. Aquilo que Jonas foi fazer naquela cidade deu certo. Deus tinha dado novamente as mesmas instruções e Jonas cumpriu. E nós continuamos lendo, é um livro bem curtinho, só tem 4 capítulos. E no último capítulo é onde a gente vai entrar na história da humanidade de Jonas. Jonas, ele não queria que Nínive não fosse destruída. Muito pelo contrário, ele queria a destruição daquele povo. Ele olhou a cidade e ele mesmo quis determinar: eles já estão julgados, é inadmissível o que eles fizeram. Então se a gente vai lá em Jonas 4, versículo de 1 a 3, a palavra do Senhor diz assim: por causa disso, Jonas ficou com raiva e muito aborrecido. Então orou assim: ó Senhor Deus, eu não disse antes de deixar a minha terra que era isso mesmo que ias fazer? Foi por isso que fiz tudo para fugir para a Espanha. Eu sabia que és Deus que tem compaixão e misericórdia. Sabias que é sempre paciente e bondoso e que está sempre pronto a mudar de ideia e não castigar. Agora, ó Senhor, acaba com a minha vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. Então Jonas, ele não gostou que o Senhor, ele perdoou aquela cidade pelo povo ter se arrependido. E ele começou a questionar Deus, ele ficou amargurado. Se a gente olhar um pouquinho a história de Jonas, é muito a nossa vida. Quando Deus não faz o que nós queremos, como nós ficamos? Chateados, tristes, desanimados, pensando que o Senhor não gosta de nós, sem entender o contexto, sem entender os planos de Deus, a vontade de Deus, e querendo colocar de novo a culpa em alguém. E olha que interessante, Jonas ficou com raiva e muito aborrecido.
Por que Jonas ficou com raiva e aborrecido? Porque ele discordou de Deus. Quando é o Espírito Santo que está em nós, isso acontece por quê? Porque nós estamos concordando e obedecendo ao Senhor. Então, os frutos do Espírito Santo permanecem em nós. Mas quando eu olho alguma coisa, eu não consigo aceitar, eu não quero que as coisas sejam desse jeito, ou eu tento modificar uma coisa que já aconteceu, Deus olha que em mim não existe nem verdade, nem sabedoria e remove o Espírito Santo. Na ausência do Espírito Santo, nós não temos o autocontrole e nem os bons sentimentos. Só sobram o quê? Os frutos da carne. Raiva, ira, desentendimento, briga, discussão, sem pessoas perto, ansiedade, medo, frustração, aflição, tristeza. Então Jonas, ele decidiu, olha, eu não concordo com Deus, porque na minha percepção eles deveriam sim ser destruídos. Eles terem se arrependido não valeu de nada. Olha o tamanho da hipocrisia de Jonas. Se o pecado era desobediência e aquele povo tinha sido desobediente a Deus, tinha idolatrado outros deuses e eles se arrependeram e o Senhor os perdoou. O que aconteceu com Jonas? Ele foi desobediente a Deus e ele orou para o Senhor e o Senhor o libertou. Então, quando era para ele, ok, muito bom, ó Deus, Jesus de misericórdia e amor. Quando é para os outros, condena. Não tem jeito da gente ser assim. E a passagem ela continua. Então, olha o ponto. Ele estava tão tomado de si e achando que ele tinha razão do que ele estava falando que ele resolveu orar para Deus. E olha como eu falo que a oração ela é uma conversa. Tem gente que acha que não sabe orar. Orar é conversar, é expor o que tem dentro. Ó Senhor Deus, eu não disse antes de deixar a minha terra que era isso mesmo que ias fazer? Jonas sabia o que ia acontecer. Deus, quando Ele nos coloca em alguma missão, em algum propósito, nós sabemos o que vai acontecer. E não cabe a mim pregar a mensagem querendo mudar o que vai acontecer, mas ajudar com que aquilo aconteça da melhor forma possível. Por que veio a tempestade? Por que o barco quase afundou? Porque Jonas tentou modificar o plano de Deus. O que tiver que acontecer, vai acontecer. Você sentindo medo ou não, você querendo ou não, vai acontecer e sempre acontecerá. E não adianta. Não adianta você ficar gastando energia negando o que aconteceu ou o que vai acontecer. O nosso papel é servir. E Jonas, ele não queria servir porque ele queria que aquele povo fosse condenado. E a pergunta é, por que Deus escolheu Jonas ao invés de outras pessoas para ir pregar essa mensagem? Uma pessoa que tivesse mais alinhado àquilo que ele tivesse para falar. Porque quando nós falamos, não somos nós que falamos, é o Espírito Santo. E Jonas conhecia o Senhor, apesar de ser arredio, apesar de querer modificar. E nós vimos que diversas pessoas tentaram interferir, digamos por Pedro, digamos também por João Batista, e agora nós vemos que Jonas também quis dizer o que Deus deveria ter feito. E na percepção dele, porque Deus não tinha destruído a cidade, ele estava bravo. Foi por isso que fiz tudo para fugir para a Espanha. E adiantou? Adiantou ele tentar ficar fugindo, ele ficar negando, ele não queresse que aquilo acontecesse? Não adiantou nada. Então a energia que nós gastamos tentando evitar aquilo que é inevitável, vai acontecer o quê? Vai cansar o meu coração, vai cansar a minha mente, vai cansar a minha cabeça, eu vou ficar só com sentimentos negativos. E aí eu vou querer buscar o prazer de alguma forma. Agora, faz sentido para você porque uma pessoa às vezes ela acorda todos os dias e busca a bebida? Porque ela está em tamanha desobediência ao Senhor. Não existe um sentimento bom, ela vive em negação o tempo todo. E quando a bebida não satisfaz mais? Vou fumar um cigarrinho junto. E quando não satisfaz mais? Vou usar uma droga junto. E quando não satisfaz mais? Vou tomar um remédio junto. Vou atrás de prostituição. Vou buscar prazer. E fica aquelas conversas cheias de gente que está ali decadente em algum lugar.
E não importa onde a pessoa esteja, olha como Jonas, ele anunciou a mensagem de Deus, ele fez com que um povo pudesse se arrepender, mas ele mesmo não se arrependeu. Se eu não aceito a mensagem que eu prego, a mensagem ela não serve para nada. Jonas conseguiu fazer com que uma cidade não fosse destruída. Conseguiu não. Ele obedeceu a Deus e aquilo já estava nos planos. E a arrogância começa aqui, quando a gente acha que ele depende de nós. Alguém iria pregar, alguém iria fazer o trabalho de Jonas. E a lição está aqui. Adianta eu ficar ali discutindo com Deus, não aceitando, não é justo, cara, tudo bem, mas não vai mudar nada. Eu sabia que és Deus que tem compaixão e misericórdia. Disso eu não tenho dúvida, porque no momento de aflição ele orou para Deus. E Deus podia muito bem ter condenado a desobediência, mas ele preferiu perdoá-lo. Agora vem a pergunta: por que Adão e Eva não foram perdoados e permaneceram no paraíso? E ambos foram expulsos de lá e colocaram até um anjo com uma espada flamejante na porta para eles não voltarem. Porque eles não se arrependeram, porque eles não pediram perdão, porque eles não reconheceram o erro. Ao invés de reconhecer o erro que eles fizeram, colocaram a culpa na cobra. E o homem colocou a culpa na mulher. E aí tá tudo bem para eles. Vão ser expulsos do paraíso. A culpa é deles? Tá bom, se não é de vocês a culpa, não tem por que vocês estarem aqui. E Jonas, quando ele orou, não, ele colocou a culpa, ele percebeu que ele precisava de Deus. E nós temos que ver que em etapas da nossa vida nós somos muito Adão e Eva. Nós ficamos colocando a culpa nas pessoas e querendo justificar e querendo ter a razão. Se você precisa ter a razão de alguma coisa, certamente alguma coisa muito errada aconteceu. Se você precisa convencer as pessoas, precisa ficar criando narrativas, precisa querer ficar manipulando para parecer... Cara, esquece essa vida, por favor. Essa vida só vai ter dor, sofrimento, frustração, dependência emocional. Esquece essa vida. Esquece, essa vida ela não te pertence. Essa vida ela não vai te levar a lugar nenhum. Só vai causar aborrecimento e dor. Ele mesmo, depois de ter desobedecido, sabia que Deus era misericórdia e amor. Você também precisa saber disso. Não gasta energia querendo condenar as pessoas. Gasta energia tentando amar, tentando servir, tentando ajudar. Esse é o nosso papel. O nosso papel não é saber se alguém merece ou não. O nosso papel é fazer aquilo que o Senhor coloca dentro do nosso coração. E que está sempre pronto a mudar de ideia e não castigar. Jesus mesmo disse que ele não veio para condenar, mas para salvar. Então, enquanto nós estamos vivos, nós temos tempo para se arrepender. E talvez você possa pensar assim: bom, vou viver a minha vida inteira, vou fazer tudo do jeito que eu quero, e lá no último minuto eu digo: ó Senhor Jesus, eu me arrependo de tudo que eu fiz. Eu posso fazer isso? Pode. A gente olha a história do ladrão lá na cruz. No último instante, ele se arrependeu. E Jesus disse: olha, você vai estar comigo no paraíso ainda hoje. Só que tem um problema nesse plano que parece maravilhoso. Primeiro, que o pecado ele não é bom. Primeiro, que a liberdade que o mundo oferece ela não é boa. Só tem sofrimento, só tem dor, só tem desilusão, só tem dependência emocional. Tem coisas boas? Deve ter. Tem o bar, tem a bebida, tem as músicas, tem isso. Isso é o bom? Não sei se é bom. Isso é o que pesa no coração de todo mundo. Isso é o que dói, é isso que as pessoas tentam fugir. Então olha como, quando nós não temos sabedoria, parece que isso é um plano bom. Bom é a gente se arrepender lá no começo, quando nós tivermos consciência do nosso pecado e entender a maldade que existe dentro de nós e passar uma vida em paz e tranquila, com prosperidade, com a proteção de Deus, não o contrário. Você vê que na nossa ignorância parece que aceitar Jesus é perder alguma coisa, que a salvação é algo ruim. Parece o povo que estava no deserto reclamando deles estarem livres porque eles não tinham o que comer e o que beber. E era melhor ser escravos, trabalhar forçado, mas pelo menos tinham o que comer.
Olha como as nossas escolhas, elas se baseiam apenas nos nossos próprios interesses. Agora, ó Senhor, acaba com a minha vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. Já sentiu vontade de morrer? Jonas também sentiu. Esse sentimento, ele vem de Deus? Não, vem pela desobediência de Deus. Eu estou cansado, Senhor, eu não aguento mais isso, olha o que está acontecendo, tira a minha vida. Foi a mesma coisa. Olha como Jonas é muito nós. Olha como quando nós contrariamos a Deus, os sentimentos são os mesmos, as vontades são as mesmas e os desejos são os mesmos. Mas Deus, ele sempre tenta dar uma lição em nós, para que nós conseguimos perceber as coisas que acontecem. E é por isso que nós passamos por certas coisas nas nossas vidas, para nós podermos entender o que Deus está dizendo. E aí Jonas, brilhantemente, se afasta da cidade, faz um abrigo no deserto, e aquele calor todo dia, e ele ficou ali olhando a cidade, porque mesmo ele sabendo que Deus tinha perdoado, ainda ele acreditava que ia acontecer um Sodoma e um Gomorra, que ia cair fogo do céu, enxofre, ia destruir tudo, e ele ficou ali sentadinho. E aquele calor, e ele esperando, amargurado, pensando, Deus foi lá, fez nascer de um dia para um outro uma planta, pensa numa árvore, alguma coisa assim, que começou a dar sombra a ele. Quando ele acordou no outro dia, ele viu aquela árvore e ele ficou numa alegria, porque ele sabia que ele não ia passar calor. E ele ficou lá feliz, sentado, pensando, olhando a cidade. Mais um dia se passou, ele entrou para dentro do seu abrigo e Deus foi lá e mandou uma praga, um pulgão, alguma coisa na árvore, e a árvore morreu de um dia para o outro. Da mesma forma que ela nasceu, ela morreu. E Jonas de novo acorda, e quando ele sai para fora, Deus manda um vento muito quente, mas muito quente. E aqui está o final da passagem que ele começou a conversar. Lá em Jonas 4, versículo 9 a 11, a palavra do Senhor ela diz assim: Mas Deus perguntou: Jonas, você acha que está certo ficar com raiva por causa dessa planta? Jonas respondeu: É claro que tenho razão para estar com raiva, e com tanta raiva que até quero morrer. Então o Senhor Deus disse: Essa planta cresceu numa noite e na noite seguinte desapareceu. Você nada fez por ela, nem a fez crescer, mas mesmo assim tem pena dela. Então eu, com muito mais razão, devo ter pena da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120 mil crianças e inocentes e também muitos animais. Então Jonas foi encontrado de novo por Deus, amargurado, reclamando que Deus tinha matado a planta. E aquilo encheu de ódio o coração dele de novo. De novo. E esse é o equívoco que às vezes a gente cai. A planta era uma nova distração na vida dele. Ele não resolveu o problema antigo, que era ele não ter aceitado, e ele foi lá e arrumou um novo problema. E isso vai somatizando na nossa vida. Nós vamos vivendo sem perdão. Nós vamos vivendo sem querer olhar as consequências dos nossos atos, sem prestar atenção nos nossos sentimentos. E só vai causando aborrecimento. E olha como virou uma situação gatilho. Deus novamente não ter feito a vontade dele e não ter feito aquilo que ele imaginava. Pronto. Mas Deus perguntou: Jonas, você acha certo ficar com raiva por causa dessa planta? E o que é a planta na tua vida hoje? O que está fazendo você ficar com raiva, você ficar amargurado, você ficar frustrado? Nós não podemos mudar as pessoas. Quem muda o nosso coração é Jesus Cristo, é o Evangelho, é a palavra. Eu tenho que aceitar as pessoas como elas são. Isso não quer dizer que eu concorde com quem elas sejam. Mas respeito nasce com sabedoria. E da mesma forma que um dia eu fui essa pessoa sem forma, desobediente, que precisou ser vomitada, precisou renascer de novo em algum lugar para poder pregar a mensagem do Senhor para outras pessoas, para que outras pessoas também pudessem se arrepender. E nós não esperamos que as pessoas elas sejam destruídas, nós esperamos que as pessoas sejam salvas.
Se assim precisar ser, é no dia que o Senhor vier para julgar a todas as pessoas. E cada um vai ser julgado por cada palavra, por cada gesto, por cada pensamento. Então cabe a nós hoje desfazer o mal que nós fizemos no passado e não ficar questionando: não foi Deus que deu? Não foi Deus que tirou? Você está reclamando por quê? O que você acha que você fez demais? Adiantou Deus ter te dado alguma coisa? Não adiantou. Então, quando nós recebemos as coisas que nós não sabemos o valor, que nós não ajudamos a construir, que nós só recebemos, fatalmente nós iremos perder. Jonas respondeu: é claro que tenho razão para estar com raiva, e com tanta raiva que até quero morrer. Olha de novo a palavra razão. É claro que eu tenho razão. Existe razão para a gente discordar de Deus? Existe algum momento que nós podemos discordar de Deus? Que a vontade de Deus não vai ser soberana? Existe algum momento que a escuridão ela vai vencer a luz? Não existe. Então, por mais que na nossa cabeça aquilo faça total sentido, dentro do nosso coração só vai ter coisa negativa. Então, se o que eu estou pensando me produz coisas negativas, eu não deveria estar pensando aquelas coisas, porque não é Deus que tem colocado aqueles pensamentos dentro de mim, e eu entrei na batalha espiritual sem armadura nenhuma e estou sendo ferido. Então, na cabeça dele, ele tinha razão de sentir com raiva, e tanta raiva que era melhor morrer do que ficar sentindo aquelas coisas. Olha o que ele está dizendo. É exatamente a razão que as pessoas elas cometem o ato que acaba com a própria vida. O sentimento dela está tão tomado e tão intenso que ela não consegue suportar mais aquilo e ela prefere fazer uma maldade com ela mesma. E a maldade normalmente é feita para machucar outras pessoas, não é só para isso. Então é como se fosse, entre aspas, essas pessoas que vão fazer essas maldades por aí, que faz pum, 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 e um monte de gente está perto ali e acaba acontecendo. O que poderia mudar o coração de Jonas era o Senhor, e ele tinha rejeitado o Senhor. Estava bravo com o Senhor, estava amargurado com o Senhor, estava reclamando com o Senhor. E Deus, ao invés de dar um chega para lá em Jonas, ele vai tentar conversar. Essa planta cresceu numa noite e na outra seguinte desapareceu. Você nada fez por ela, nem fez crescer. O que Jonas fez? Não fez nada, ele só estava lá. Quantas coisas na nossa vida não são assim que acontecem? Nós não fizemos nada, mas recebemos de Deus uma bênção. E nós não entendemos o valor disso. Não entendemos que foi Deus quem fez. Não entendemos que outras pessoas também podem receber a graça. E você está aí questionando que você merecia mais, que você é mais capaz, que a pessoa que tem não merecia, isso. É sempre nós queremos diminuir as pessoas para parecer que nós somos melhores do que somos. Será que se nós descêssemos no inferno, teria como a gente encontrar o menos pior? Não teria. Todo mundo que está lá não obedece. E se não obedece, não serve para Deus. Começa a pensar na tua vida. Começa a entender a história de Jonas, que ela não está aqui à toa. Jonas só estava pensando nos interesses dele. E eu acho engraçado que a palavra fala assim: mesmo assim tem pena dela. Dela quem? Da planta. Então passa a impressão que Jonas ficou com dó da planta porque a planta morreu. Jonas não ficou com dó da planta. Jonas estava interessado na sombra que ela tinha. E ele ficou bravo porque ele não ia ter mais sombra. Então às vezes por trás de alguma coisa parece que tem uma virtude, mas não tem nada. O Jonas ficou com dó da planta. Olha como Deus é malvadão, ele matou a planta. Jonas não estava nem ligando para a planta. Você acha que se viesse o fogo do céu para destruir a cidade de Nínive, não ia destruir a planta, o abrigo e tudo que estava lá? Gente, olha a história de Ló, que ele sai correndo e tudo foi destruído. Se eu tô falando o nome de pessoas que para você parece estranho, no começo também para mim parecia. E eu só conheci essas pessoas lendo a palavra de Deus. E eu sei que o mesmo chamado que eu tenho, essas pessoas também tinham. Que era tentar entender o que era a presença, o que era a obediência, a mesma dificuldade.
Ninguém é perfeito, o único perfeito é Jesus Cristo. E nós podemos ser, entre aspas, perfeitos quando nós estamos na presença do Senhor servindo a Ele. Porque quando nós fazemos isso, a natureza de Jesus, ela vive em nós. Enquanto Jonas estava preocupado com destruir uma cidade, preocupado com a sombra que ele não teria mais, preocupado com a sua própria vida e os seus próprios interesses, olha com o que Deus estava preocupado. Então, eu com muito mais razão, devo ter pena da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120 mil crianças inocentes e também muitos animais. Para Jonas não se importava, ele ia destruir tudo. E Deus estava preocupado com quem? Com as crianças e com os animais. E nós estamos destruindo as coisas sem se importar com nada. Quantas famílias elas não são destruídas por um simples olhar, por um simples desejo, por uma simples necessidade? Quando nós não levamos em conta nada. E eu não estou falando isso para colocar uma culpa sobre você, porque nós somos Jonas sem Deus. Nós não sabemos o que fazemos, nós não pensamos nas consequências, nós não olhamos para o lado, nós não pensamos que alguém ali vai sofrer, que existe um coração ali dentro, que existe uma família que foi constituída da forma errada. Confesso. A família que muitas vezes sobe no altar, mas deixa Deus dentro da igreja, que não ora junto, que não vê junto, que não se converteu. E eu não estou aqui para dizer, olha, papais e mamães, como vocês foram malvadões, inconsequentes. Todos nós vivemos na escuridão. A mensagem que eu venho aqui não é sobre condenação, mas é sobre pensar a razão que tudo deu errado. Não é porque você insistiu por tempo, mas sem Deus chega uma hora que não dá mais certo, que não se vive mais bem, que o amor vira companheirismo, que vira uma briga dentro, vira um inferno aquela casa. E a pessoa ela vai tentar buscar o quê? O alívio. O começo do devocional eu comecei explicando exatamente sobre isso. Eu posso culpar as pessoas, ou eu posso tentar dizer, olha, elas estão tentando sobreviver a mais um dia longe de Deus. E o arrependimento e o perdão é a porta de tudo. Não só uma porta para voltar numa vida antiga, mas para começar uma vida nova. Porque o velho nunca satisfez. O velho homem e a velha mulher nunca foram opção. Nós sempre vivemos insatisfeitos. O que Jesus ele propõe é algo novo. É algo que passa por uma transformação, por um arrependimento. Um lugar onde nós viveremos com o seu Espírito, com a sua presença. Onde nós vamos prestar atenção nas pessoas que estão à nossa volta. E é por isso que nós anunciamos esse evangelho de amor, sem cobrar nada, sem fazer nada. Você pode pensar, não vale nada. Amém, 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 louvado seja o Senhor. E eu prefiro fazer algo que não vale a nada, mas tem a intenção de fazer bem a alguém, do que colocar preço numa coisa e obrigar as pessoas a pagarem. Eu não me vendi por dinheiro. Eu não troquei o amor de Deus e a misericórdia por nada desse mundo. O que eu quero é a eternidade, eu quero estar lá no reino. E eu quero que vocês estejam junto comigo. Eu não quero ser mais Jonas, porque eu já fui muito Jonas nessa vida. Muito desobediente, muita raiva, muito ódio, muita vontade de que Deus levasse. Eu não quero mais isso, eu quero estar aqui. Eu quero participar, eu quero pregar, eu quero ajudar. Eu quero servir ao Senhor. Isso é uma vontade e você precisa ter essa vontade. A tua vida ela precisa ser ressignificada e você precisa entender qual é o teu papel nesse lugar, qual é o teu papel dentro dessa família, qual é o teu papel nessa empresa, nessa faculdade, em qualquer lugar. Nós temos um papel, nós não estamos lá à toa. Eu não estou lá para condenar, eu estou lá para ajudar, eu estou lá para dar um contraponto. Muitas vezes sempre me levaram, esse é o do contra, eu sou do contra. Eu sou do contra. Se for para ir a favor de Deus, eu sou do contra. Do que ficar falando aquilo que as pessoas querem ouvir, do jeito que elas querem ouvir. Da minha boca não. Já tem muita gente para pegar discórdia, a minha não. Eu quero ajudar as pessoas a se arrependerem e a terem uma nova vida ao lado do Senhor. E descobrir que o nosso papel é amar
Amor sem Deus não existe. Servir sem Deus não existe, porque nós estamos buscando apenas os nossos próprios interesses e ajudar as pessoas a conhecer o que? A misericórdia de Deus. Todo aquele que se arrepende tem a oportunidade de se reconciliar com o Senhor através de quem? De Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor lhe possa tocar o teu coração, que essa mensagem possa começar a expandir os teus pensamentos, que você entregue para o Senhor através da oração. Olha como orar é algo simples. Não dói agradecer, não dói reconhecer, o que dói é viver longe de Deus. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.